Vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa 11ª questão. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Ao lado, as duas fichas com ponto de interrogação, essa e essa, têm o mesmo número, ok, né? Continuando. A soma de todos os números das fichas é 18. Então, quando eu somar a ficha 10, mais essas duas que não tem número, mais a ficha 2, resulta em 18. Qual o número de cada uma das fichas com um ponto de interrogação? Então, primeiro, se elas têm o mesmo valor, eu preciso saber qual valor eu vou colocar aqui e o mesmo valor aqui, que quando eu somar o 10 mais esses dois valores mais o 2, resulte em 18. Primeira coisa que a gente pode fazer, quanto falta para chegar a 18? Ora, a gente já tem o 10 e o 2, que dá 12, né? Somando, a gente já tem o 12. 12 mais quanto falta para 18? 12 mais, a gente pode fazer, né? 18 menos 12, 6, não é isso? Então, essas duas fichas, elas representam o valor 6. Mas é para as duas fichas. Então, quanto vale cada uma delas, já que elas têm o mesmo valor? É só a gente pegar o 6 e dividir em dois números iguais, né? Somando que dê 6, que esses números são 3, ok? Observe que se eu fizer aqui 10 mais 3 mais 3 mais 2, ou seja, com esses dois números iguais, isso aqui dá exatamente 18. Então, nosso gabarito aí nada mais é que a nossa alternativa C, cada fichazinha vale 3, beleza? Finalizamos a nossa questão, vamos para a nossa próxima questão. Fala galerinha, professor Bruno Lima, vem comigo aqui, vamos fazer a resolução da nossa 12ª questão. Olha só o que diz essa questão. A tabela ao lado tem 30 casas. Se forem pintadas somente as casas das linhas 3 e 6 e das colunas C e D, quantas casas sobrarão sem pintar? O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode literalmente pintar, ok? Então, vamos pintar aí, ó, as casas das linhas 3 e 6. Então, as linhas 3 e 6 são justamente essas duas linhas que eu acabei de pintar, ok? Tranquilo, pintamos as casas das linhas 3 e 6. Também precisamos pintar o quê? As colunas C e D, né? Então, a coluna C é essa e a coluna D é essa daqui, ok? Então, observe que a gente pintou tudo aí, né? Que a gente deveria pintar. Quantas sobraram sem pintar vai ser a nossa resposta, né? Vamos lá fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, sobraram aí 12 linhas em branco. Nosso gabarito é a nossa letra C, beleza? Finalizamos essa questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galerinha, professor Bruno Lima, vem comigo aqui, vamos fazer a resolução da questão 13. Olha só o que diz essa questão. Uma folha de papel foi dobrada pela metade. Em seguida foram feitos um furo quadrado e o furo redondo na folha dobrada. Como vai aparecer a folha depois que for desdobrada? Olha só, galera, o que a gente precisa prestar atenção em relação à nossa folha dobrada, que é aquela que está lá no meio. Vou até dar um zoom aqui para a gente ficar com uma visualização melhor, ok? Observe que a folha, né, antes de estar desdobrada, é exatamente esta daqui, certo? E onde ela será dobrada? Será dobrada exatamente aqui. Observe que a linha tracejada, ela indica onde será dobrada. Ou seja, após de dobrada, aqui está a linha tracejada, ok? Na prática, o que vai significar essa linha tracejada? Ela vai significar como se fosse um eixo de simetria. Então, tudo que eu faço de um lado, né, também vai ocorrer do outro lado na mesma proporção, beleza? Simétrico. Então, na prática, observe que, em relação à nossa folha não dobrada, as bordas são esses dois segmentos em verde que eu estou fazendo. Tranquilo, né? Quando a gente passou a dobrá-la, como aqui está o nosso tracejado, né? Então, significa que a nossa borda está aqui, certo? Observe que, primeiramente, o nosso furo circular,
ele está próximo à borda. Então, obrigatoriamente, ele continuará próximo à borda, certo? Então, quando a gente desdobrar, vai ter mais ou menos um furo circular aqui e outro também aqui. Observe que ambos próximo à borda, certo? De fazer esse circular, mais ou menos, né? Aqui circular, ok. Então, ambos próximo à borda, certo? Eles precisam estar aí próximo à borda porque as figuras são simétricas, tranquilo? Então, o que vai acontecer é que aqui basicamente vai estar dessa forma, ok? E em relação ao quadrado, note que o quadrado ele está próximo ao nosso tracejado, que é a dobra, que é o nosso eixo de simetria. Então, obrigatoriamente, nas duas figuras, em ambos os lados, ele precisa estar próximo ao eixo de simetria, que é a nossa borda. Logo, o quadrado, por exemplo, estará aqui e o outro, né, obviamente, do outro lado. Mais ou menos aqui, ok? O tamanho não importa muito, né? Mas só para a gente ficar ciente. Então, depois que a gente desdobrar, a nossa figura ficará exatamente dessa forma que eu acabei de fazer. E vamos lá, né, analisar qual é a alternativa correta. Exatamente da mesma forma é a nossa alternativa B, beleza? Então, tranquilamente aqui, B é a nossa alternativa correta para a 13ª questão. Te vejo então na nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa questão 14. Olha só o que diz essa questão. Carlinhos montou a peça da figura ao lado com 12 cubos. Esses cubos foram colados com um pingo de cola entre as faces em contato. Quantos pingos de cola ele usou? Galera, olha só. Basicamente, né, quando ele vai colar um cubo ao outro, ele coloca um pingo de cola. E a gente tem que ver basicamente quantos pingos foram, certo? Então a gente tem que ver quantos cubos possuem, né, as suas faces ligadas, as suas faces coladas. Com isso a gente vai contar, beleza? O que eu vou fazer? Vou dar um zoomzinho aqui pra gente poder visualizar da melhor forma, certo? Eu acho que aqui está bem tranquilo da gente visualizar, né? Deixa só focar, focou, beleza. Olha só, por exemplo, esse cubo aqui e esse aqui, eles estão colados a partir, né, dessa interseção aqui, certo? Então significa que foi usado um pingo de cola. E a gente vai observar em toda a nossa figura essas faces que foram ligadas. E para cada face ligada, né, a cada duas faces, a gente tem justamente esse pingo de cola, beleza? Então a gente vai analisar. Observe que alguns cubos, ele tem mais de uma face colada. Por exemplo, esse cubo aqui, certo? Esse cubo que está aqui, ó, ele tem essa parte aqui, que está colada com o cubo da frente, de cima, na verdade. E essa parte daqui, ó, exatamente no meu dedo, que está colado com o cubo da frente, ok? Então, na verdade, né, alguns cubos, eles têm aí mais de um pingo de cola nas suas faces. Mas não tem problema algum. Para facilitar a nossa resolução, eu vou começar com esses cubos, ok? Então, ó, para ligar esses dois cubos aqui, por exemplo, foi usado um pingo de cola. Para ligar esses dois, foi usado um pingo de cola, certo? Para ligar esses dois aqui, também foi usado um pingo de cola. E agora a gente vai para os outros. Observe que lá no canto também, ó, tem um cubo que tem duas faces, né, coladas. Então, para colar esses dois aqui, ó, de cima com de baixo, foi usado um pingo. Para colar esses dois aqui, ó, esse de baixo com o que está na frente dele, também foi usado aí um pingo de cola. Opa, aqui um pingo de cola. Beleza. Vamos lá. Para ligar esses dois, foi usado um pingo de cola. Para ligar esses dois aqui, também. Ligar esses dois, também. Esses dois, também. Observe que para ligar esses dois aqui, também. E, por último, para ligar esses dois aqui, também foi usado um pingo de cola. Então, basicamente, agora a gente só precisa saber quantos pingos são no total, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente tem aí, basicamente, 11 pingos de cola. Logo, nosso gabarito aí, né? Voltando, é isso mesmo. É a nossa alternativa D, beleza? Então, uma questão bem tranquila. Vamos lá para a nossa próxima questão. Te vejo lá. Professor Bruno Lima, vem comigo aqui e vamos fazer a resolução da nossa 15ª questão. Vem comigo ler essa questão, raciocinar para poder resolvê-la. Olha só, Maria quer completar este quebra-cabeça, né? O que está ali, ok? Ela tem 5 peças diferentes, que são essas 5 aqui.
quais dessas peças ela deve usar para completar o quebra-cabeça. Então vamos lá analisar o nosso quebra-cabeça, né? Para a gente ter um maior entendimento, eu vou dar um zoomzinho para a gente poder observar tranquilamente aqui as nossas peças, beleza? Aqui, ó, agora está bem, né? Bem tranquilo. Aqui estão as nossas peças e aqui está o nosso quebra-cabeça. Observe que, primeiramente, você tem que começar, quando você vai completar quebra-cabeças, por peças que não são facilmente encaixadas. Por onde você começaria, então? Por aqui? Claro que não, né? Por aqui, beleza? Essa peça aqui, ó, que tem essa região, ela não é facilmente encaixada em qualquer região. Então, o que a gente pode pensar? Por exemplo, ó, eu poderia encaixar, será que essa peça? Se a gente rotacionar ela, ela encaixa aqui, né? Exatamente aqui, ó, beleza? Aí, o que restou, olha só, vou até pintar aqui, beleza? Seria nosso encaixe aqui, deixa eu fazer menor, né? Nosso encaixe aqui. Só o que restaria? Restaria basicamente duas peças aqui para a gente poder finalizar, né? Uma longa e outra longa. Só que a gente não tem, né? Beleza, a gente tem essa longa que encaixaria exatamente aqui. Mas a gente tem essa última peça? Não tem, né? Então, realmente não dá para encaixar essa peça que a gente comentou lá primeiramente. Qual outra peça daria para encaixar ali, então? Ó, a outra peça que eu poderia encaixar aqui nessa região é justamente essa, né? Então, vamos encaixá-la lá. Vem comigo aqui, encaixá-la, né? Vou fazer aqui, sempre fazendo de outra cor, para a gente poder identificar direitinho, beleza? O que a gente está fazendo. Então, encaixamos ela lá, né? Então, aqui a gente já utilizou essa peça. Beleza, vou fazer de outra cor, ó. Já usamos essa peça. Agora a gente só precisa usar essas outras, né? Será que tem como usá-las? Vamos ver, né? O que a gente tem aqui, ó, para poder utilizar? Temos uma peça com 3. Temos uma peça com 3, só que, né, não na forma de coluna. E temos essas outras aqui. Será que a gente pode encaixar essa aqui de alguma maneira? A gente pode tentar encaixá-la aqui, né? Será que encaixando ela, a gente vai conseguir completar esse tabuleiro? Será? Vamos lá, né? Vamos encaixá-la lá. Vou encaixar de outra cor para a gente não perder o foco, beleza? Então aqui, ó, conseguimos encaixá-la. Será que a gente consegue completar com alguma das peças que tem aí disponível? Ora, uma coluna com 3 é exatamente essa? Então realmente a gente consegue, né? Vou até fazer aqui de outra cor, ó. Nós conseguimos aí encaixá-la. Então, as 3 peças que a gente utilizou são exatamente, né, essas 3 que estão com o X. A gente utilizou essas 3 peças para formar aí o nosso quebra-cabeça. Então, agora só resta a gente analisar as alternativas, né? Então, vamos lá? Quais são as alternativas? Qual é a alternativa, né, que possui essas 3 peças? Então, se você observar, a alternativa correta é a nossa alternativa A. Isso mesmo, meu povo, ó. Ela contém as nossas 3 peças que a gente utilizou para poder montar o quebra-cabeça. Então, isso aqui é uma questão mesmo de um pouco de raciocínio lógico e testes. A gente estaria testando para ver qual encaixaria lá no nosso quebra-cabeça, beleza? Finalizamos? Vamos lá para a nossa próxima questão.